Meus queridos, finalmente é Semana Santa, a principal semana da liturgia católica durante todo o ano. É um momento de profunda espiritualidade. Por isso, nessa semana, nós teremos algumas reflexões pontuais acompanhando as principais celebrações que teremos. Vamos começar hoje com o Domingo de Ramos. Vamos nos preparar bem para vivermos em profundidade esse grande mistério do Cristo que entra em Jerusalém e enfrenta a prisão, o julgamento, a morte e a ressurreição. Nós vamos tomar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. Comecemos então. No Domingo de Ramos, a igreja nos apresenta na liturgia a entrada de Jesus em Jerusalém. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, como já falamos, versículos de 28 a 40. Para entender o que o evangelista nos escreve, devemos ter em mente a profecia do livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Leiamos esta profecia que nos faz entender aquilo que o evangelista desenvolverá mais tarde nesse texto que analisaremos. Diz Zacarias: enche-te de grande júbilo, filha de Sião, isto é, Jerusalém. Filha de Sião quer dizer, é uma expressão que, hebraísmo, né? Que quer dizer um semitismo, que quer dizer os habitantes, o povo de Jerusalém. Então, o profeta convida todos a se encherem de alegria. Prorrompe em gritos, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e salvador. E até aqui, essa era de fato a expectativa que se tinha do rei, do Messias, do libertador de Israel, que seria uma espécie de rei mesmo. Mas então Zacarias apresenta algo de novo, uma imagem sensacional. Ele diz: humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Ora, a montaria real, a montaria dos reis, era geralmente a mula ou o cavalo. Nunca antes na história se viu um rei montando um jumentinho. O profeta Zacarias quer indicar que existe uma forma de ser Messias completamente diferente do que se esperava. Um Messias modesto, um Messias humilde, um Messias que monta a montaria que era aquela do povo. Mas não só. Diz ainda a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Exterminarei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Esses carros, essas carruagens, são os carros, as carruagens de guerra. Prossegue profetizando Zacarias: será exterminado o arco de guerra, e ele falará de paz às nações. Esta foi a profecia de Zacarias. Mas uma profecia que havia sido deixada de lado, como que esquecida, porque o Messias que havia de vir devia ser filho de Davi. Essa era a crença popular. Isto é, alguém que, como grande rei Davi, conseguiu unificar as tribos de Israel através do poder, da força, violência, e assim conta a história. Pois bem, vamos então agora começar propriamente o texto de Lucas, que narra a entrada de Jesus em Jerusalém na derradeira semana de sua vida. Diz Lucas, capítulo 19, versículo 28. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Refere-se à parábola das minas. Quando ele fala depois dessas palavras, está se referindo à parábola das minas, à parábola dos talentos, que foi contada em Lucas, capítulo 19, que é esse que nós nos encontramos, versículos de 11 a 27. Em que há um grupo de pessoas que não quer que um tal seja nomeado seu rei. Então há a rejeição da realeza, que já antecipa, essa parábola já antecipa o que será a rejeição pelo povo de Jesus como rei. Essa é a etapa final de sua jornada. Prosseguindo, capítulo 19, agora versículos 29 a 30a. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente. É uma característica
de todos os evangelistas nunca fazer alusão à morte de Jesus, sem então se referir à sua ressurreição. Se Jerusalém é a cidade onde Jesus será assassinado, Betânia será o lugar da ressurreição e ascensão de Jesus. A aldeia nos evangelhos tem sempre um significado negativo. A aldeia é o lugar da tradição, o lugar onde sempre se veem as novidades com desconfiança. Portanto, essa imagem da aldeia é a de um lugar preso ao passado e que rejeita o que é novo. Pois bem, Lucas capítulo 19, 30b nos diz: logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Nesta passagem, é importante o uso do verbo desamarrar, que será repetido 4 vezes. Qual é o significado que o evangelista quer dar a isso, que em si parece ilógico? O que é que eles têm que desamarrar? Eles devem desatar esta profecia de Zacarias, que estava como se estivesse acorrentada, como se estivesse amarrada, porque o povo não queria um Messias modesto, um Messias de paz. É isso que os discípulos são chamados a desatar. Mas são os discípulos que devem ser convencidos disso primeiro. Então, primeiro quem segue Jesus tem que ser convencido de que esse Messias que vem é um Messias à la profeta Zacarias. No capítulo 19, vamos prosseguir, versículos 31 até 35a, Lucas diz assim: e se alguém vos perguntar, por que o desamarrais? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E o levaram a Jesus. Dissemos que o discurso parece irreal e lógico. De fato, é um discurso sem muita lógica, esse que nós acabamos de ouvir. Mas o evangelista, mediante esta falta de lógica da narrativa, quer que compreendamos o significado. Jesus desamarra essa profecia de Zacarias que ficou amarrada porque a ninguém interessa um rei assim. E enquanto os senhores, ou seja, os donos, amarram o jumentinho, o Senhor Jesus é quem o solta. É quem manda soltar esse jumentinho, símbolo desse Messias pobre, humilde, esse Messias do povo. Lucas, capítulo 19, versículo 35b ao 36, nos diz assim: então puseram seus mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Enquanto ele passava, o povo ia estendendo seus mantos no caminho. O manto, no simbolismo judaico, indica a pessoa, a identidade da pessoa. Então, os discípulos aceitam esse Messias da paz e o colocam sobre o jumentinho, esse veículo de paz. No entanto, há outros que não entendem isso, pois recordam o ato de entronização do rei, quando o povo costumava estender os seus mantos, o manto que usava, no caminho que o rei iria passar. E repetindo, o manto indica a pessoa. E o rei passava por cima dos mantos, seja a cavalo ou a pé. E isso significava submissão. Essa ambiguidade no texto levará ao trágico fim de Jesus, quando ele for abandonado. Quando percebem que ele não é o rei, o Messias, o libertador, o vencedor com violência, o mesmo povo que agora o aclama será quem gritará: crucifica-o. Prosseguindo o texto de Lucas, capítulo 19, leamos agora os versículos de 37 a 38. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, cheia de alegria, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E aqui está a citação de um salmo,
o Salmo 118, aquele da entronização do Messias, justamente. E em seguida o evangelista acrescenta a uma frase do Salmo o anúncio que os anjos fizeram aos pastores, para indicar o nascimento de Jesus, paz no céu e glória nas alturas. Jesus é um Messias de paz, é um Messias que é dom de Deus. Esta aclamação por parte dos discípulos provoca a reação furiosa dos fariseus. De fato, lendo agora o versículo 39 do capítulo 19 de Lucas, encontramos: do meio da multidão, alguns dos fariseus interpelaram Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Este verbo repreender é usado para demônios, os endemoniados. Para os fariseus é como se os discípulos de Jesus, gritando e louvando ele na entrada de Jerusalém, estivessem possuídos por uma ideologia demoníaca, aclamando o Messias não violento, e eles não aceitam isso. Vamos agora ao último versículo do texto de hoje, 40, que diz: Ele, quer dizer Jesus, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. E Jesus se refere a uma profecia conhecida do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 11, onde se fala das pedras que clamam contra a injustiça. Ora, a injustiça será justamente a morte do Messias libertador. Pois bem, depois dessa meditação que tivemos com o auxílio de Frei Alberto Madi, eu faço agora as minhas ponderações e começo citando o mesmo Salmo 118, que já foi citado, o seu versículo 22, que diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Decepção também pode matar. Sim, a decepção das autoridades religiosas de Israel e das elites que as apoiavam foi muito grande em relação a Jesus. De nenhum modo ele se encaixava no tipo de Messias esperado, seja pelo povo, seja pela alta sociedade. Contudo, há uma grande diferença. Enquanto as autoridades religiosas estavam determinadas a desaparecer com Jesus, esse falso Messias, na opinião deles, o povo mais humilde se sentia muito bem, protegido, acolhido e valorizado ao lado de Jesus. Jesus era um incômodo, era desconcertante, especialmente para a elite social, não para o povo em geral. É por isso que a sua entrada em Jerusalém não possui nada de triunfal, mas entra na cidade como um camponês galileu solidário com o seu povo. Com esse gesto, Jesus buscou ao mesmo tempo, primeiro, instruir o povo sobre o tipo de Messias que ele era. Por isso ele desamarra a profecia esquecida de Zacarias capítulo 9, versículo 9, ao escolher entrar na cidade montado sobre um jumentinho. Em segundo lugar, provocar as autoridades religiosas definitivamente. Tanto é verdade que os fariseus reagiram a todo aquele evento, como mostra o versículo 39 do Evangelho de hoje. Jesus prefere ser aclamado pelo povo, pelos últimos, do que agradar aos que detinham o poder religioso e ideológico consigo. Há dois aspectos nesse relato que comparecem nos 4 evangelhos, o que é algo raro e significativo. Vejamos. Primeiro, todos os 4 evangelhos associam a entrada em Jerusalém e o que se passará lá, que é a morte e ressurreição de Jesus, a atuação violenta de Jesus no templo, criticando a instrumentalização comercial da fé e a corrupção em geral lá praticada. A ameaça ao templo é o principal motivo para o julgamento e condenação de Jesus. O segundo aspecto que comparece nos 4 evangelhos é a aclamação que o povo cantava ao acompanhar a entrada de Jesus em Jerusalém. Bendito que vem em nome do Senhor, que é o Salmo 118, versículo 25, 26, e que a gente encontra nos demais evangelistas.
É a aclamação do povo ameaçado e assediado, que se vê em perigo e sem esperança, como nos diz o Salmo 118, versículos de 5 a 14. Jesus, que é solidário com os últimos, é esperança especialmente para eles. Esse evangelho, que abre a Semana Santa, nos deixa, portanto, um importante e sério questionamento. Primeiro, o Jesus Cristo no qual cremos é o mesmo que entrou em Jerusalém na semana derradeira de sua vida? É naquele Jesus que nós cremos? Segundo, com a visão, vivência e prática religiosa que eu tenho hoje, sinceramente, eu estaria de qual lado durante essa entrada em Jerusalém? Ao lado do povo simples que compreende e acolhe o Messias humilde e pacífico que é Jesus? Ou ao lado dos fariseus, que preferem um Messias guerreiro, nacionalista, violento, conquistador e pertencente à família real? Medite bem. Deus se encontra na pessoa, na vida, na humanidade de Jesus. E no respeito, bondade e carinho a todos os seres humanos. Jamais nos esqueçamos disso. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, eu lhe convido a fazer junto comigo esta oração que conclui essa nossa meditação. É uma bela oração. Essa oração é a oração da coleta da missa deste domingo de Ramos. Aquela primeira oração que o padre faz, após o ato penitencial, é esta oração que agora teremos para finalizar a meditação do Evangelho deste domingo de Ramos. Acompanhe comigo, o texto vai aparecer aí na sua tela. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser.